Vamos falar um pouquinho de economia agora. A produção industrial caiu 0,4% em junho. Os dados acabaram de ser divulgados pelo IBGE. No primeiro semestre do ano todo, a indústria acumulou queda, 2,2%. Em 12 meses, a redução é um pouquinho maior, 2,8%. Mais detalhes com a nossa analista e âncora do CNN Money, Priscila Yazbek. Tudo bem, Priscila? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos falar então sobre a indústria. E aí, o que é que justifica esses números e mais, quais são as perspectivas para daqui em diante, hein, Priscila? O que é que tá comprimindo a indústria e impedindo que esse setor, que emprega bastante e paga bons salários, né, Priscila? Empregos de qualidade, né? Exatamente, se desenvolva de uma vez, hein? Vamos lá, então. Esse resultado, então, veio uma queda de 0,4% em junho, uma queda pior do que o esperado. O mercado previa uma queda de 0,2% em junho. E aí, como você disse, então, em 12 meses, a indústria cai 2,8%. No acumulado do ano, no primeiro semestre, cai 2,2%. Com isso, a indústria continua abaixo do patamar que tinha antes da pandemia, 1,5% abaixo do patamar que tinha antes da pandemia. Quais foram os destaques dentre as atividades que subiram e caíram? Então, 3 das 4 grandes categorias avaliadas pelo IBGE tiveram um recuo, ou 15 das 26 atividades. Os destaques negativos foram produtos farmacêuticos, com uma queda forte de 14%. O IBGE fala que é um segmento que tem uma volatilidade alta, tinha subido bem e agora cai, tinha tido um reajuste que foi autorizado no preço dos medicamentos, os preços subiram bem, a indústria foi bem, agora então está devolvendo essa alta. Também foram destaques negativos os derivados de petróleo e combustíveis, com uma queda de 1,3%, também tinham subido bastante em maio, 5%, agora corrigem um pouco dessa alta. Máquinas, metalurgia, informática e produtos eletrônicos também foram outros destaques negativos. Na outra ponta, os destaques positivos foram os veículos, que subiram 6%, uma forte alta em junho, intensificando também o crescimento que tinha sido verificado em maio de quase 4%, mas vale falar que no caso dos veículos também é um movimento de correção, porque foi o segmento mais afetado da indústria por causa de problemas de insumo, crise dos chips, dos semicondutores, então tudo isso afetou muito a indústria. Agora ela tenta se recuperar, mas ainda assim os veículos apresentam uma queda de cerca de 5% no acumulado do ano. A indústria extrativa também foi um destaque positivo, mas também foi um destaque positivo porque caiu bastante no mês anterior. O IBGE diz que esse resultado da indústria reflete as dificuldades que o setor vem passando, tanto por causa da falta de insumos para fazer a produção, quanto por causa do aumento dos custos das matérias-primas, e aí eles falam que isso gera uma série de paralisações nas indústrias, reduções de jornada de trabalho e também aumento de férias coletivas, que ainda estão afetando bastante a produção industrial. E aí eles falam que a demanda pelos produtos industriais também está reduzindo por causa de aumento de juros, por causa da inflação e também por causa do mercado de trabalho, que apesar da recuperação, ainda tem uma precarização aí dos empregos quando as pessoas estão voltando para o mercado de trabalho. Aí vocês estão vendo então o resultado da indústria, que apesar de ter tido essas 4 altas, não conseguiu recuperar o tombo de janeiro, e pior que isso, agora veio com essa queda, então acumula uma queda de 2,2% aí no semestre. E para finalizar, eu conversei com o Lucas Saqueto, da Go Associados, para entender um pouco das perspectivas do que vem a seguir, e ele falou que esse resultado da indústria e também de outros setores, a indústria é sempre o primeiro setor a divulgar os seus resultados, eles trazem uma fotografia da nossa economia antes dos estímulos, PEC dos benefícios que foram anunciados pelo governo. Então, junho e julho ainda devem apresentar resultados mais fracos, mas o segundo semestre tem essa perspectiva de melhora nos resultados, mas como todos os economistas vêm falando, com uma piora da qualidade das contas públicas que deve afetar a nossa economia, principalmente a partir de 2023. Volto com vocês.